A ligação dos Templários com a maçonaria. Em muito se fala da ligação dos Cavaleiros Templários com a maçonaria, mas na verdade, o que é fato e o que é lenda? Hoje, nesse vídeo, você irá imergir em um assunto que mexe com o imaginário popular até dos mais aficionados em teorias da conspiração e em sociedades secretas. Seja muito bem-vindo ao canal. Primeiramente, trago uma breve definição da maçonaria. Muitos já devem ter ouvido falar que a maçonaria teria suas bases em construtores antigos, ou pedreiros, e que usaram sua grande habilidade em construções, para formar uma sociedade secreta a fim de resguardar seus conhecimentos ao longo dos séculos. No início da sociedade, os seus membros usavam palavras e símbolos secretos, para que pudessem reconhecer uns aos outros, sem que fossem percebidos. Entretanto, existem mais detalhes na história do surgimento da maçonaria, e até sua imersão na Ordem dos Templários. Antes de aparecer a maçonaria, surgiram as associações monásticas fundadas por São Bento, em 529 d.C., e os cistercienses, fundada pelos monges de Cister, e originada do abade de Molesme. Já em 1098, começaram a aparecer construções em que a arte gótica foi pouco a pouco predominando. As associações monásticas dos beneditinos eram constituídas por religiosos, monges católicos, experientes projetistas e geômetras, verdadeiros artistas na arte de construir. Todavia guardavam a arte de construir em forma de segredo dentro de seus conventos. Com o aumento da demanda, foram obrigados a contratar profissionais leigos, pois a procura de seus serviços aumentava a cada vez mais, e necessitavam de homens para o trabalho mais simples, sem necessidade de um grande mestre construtor. Dessa convivência com os mestres, consequentemente, os leigos aprenderam a arte de construir, ou lhes foi ensinada pelos próprios clérigos. Estes profissionais foram aprendendo com os clérigos, e em face da decadência da fase monástica, apareceram as confrarias leigas. A importância destas ordens de clérigos foi muito necessária, pois além de espalharem a arte de construir, deixaram os princípios religiosos nas escolas e oficinas de arquitetura. Toda agremiação tinha seu santo protetor. Essa fase monástica é considerada como um embrião da criação da maçonaria. Assim, no século XII, surgiu a franco-maçonaria, ou maçonaria de ofício, na qual os pedreiros eram livres, ou francos maçons, que deixaram sua influência muito significativa na maçonaria atual. O termo franco, ou livre, significava que estes profissionais eram livres de qualquer servidão, ou de serem taxados de escravos. Seu único compromisso era construir. Paralelamente, surgiram nesta mesma época, as guildas, especialmente no norte da Europa, na Inglaterra, na Alemanha, e na Dinamarca, que eram confrarias religiosas e militares, até, finalmente, se dedicarem às construções. Havia entre eles assistência mútua e de proteção. Ampliaram pouco a pouco a abrangência de suas ações, e se tornaram verdadeiros corpos profissionais de construtores. Assumiram o caráter corporativo. A maçonaria operativa nasceu destas duas tendências, corporações de ofício e das guildas. Eles, além de castelos, fortificações e outras construções, construíram muitas catedrais que ainda estão firmes, muitas maltratadas pelo tempo, porém, ostentando toda a sua bela arte gótica em vários países da Europa. Cada catedral tem sua história, onde se vislumbra o gênio de muitos construtores arquitetos, homens além de seu tempo. A maçonaria operativa até 1600 era eminentemente católica. Ela nunca fez alusões ou referência a templos, aos hermetistas, aos templários, Rosa-Cruzes, alquimistas, magos, cabalistas, esotéricos ou ocultistas, entre outros. A partir de 1700, a maçonaria operativa começaria a mudar, agora já denominada de maçonaria moderna. A hierarquia já começa a ser implantada,
e já com o surgimento da figura do grão-mestre, o que nos traz uma ligação com a hierarquia da ordem do templo, pois também havia a figura do grão-mestre. Hoje a maçonaria segue uma linha mais filantrópica que ocultista, apesar de ainda existir suspeitas e teorias conspiratórias, essas instituições não são mais secretas. A maçonaria crê na fraternidade de todos os homens, que são filhos do mesmo Criador. Apesar disso, a maçonaria não é uma religião, mas sim uma sociedade que afirma pregar o combate à ignorância, superstição, fanatismo, orgulho, vício, dominação e privilégios. Mas se tudo é tão simples e claro como parece, então por que existe o fascínio de que os maçons descendem dos cavaleiros templários? Será que existe um fundo de mistério nisso tudo? Voltemos um pouco no tempo, quando da dispersão de muitos templários, quando da perseguição francesa foi deflagrada. Um dos lugares mais prováveis do refúgio de muitos cavaleiros foi justamente na Escócia. Lá, em 1307, o Papa excomungou o soberano Robert de Bruce, por ter assassinado um pretendente ao trono, o que acabou gerando um conflito do país com o Papa por anos. Assim, Roma não tinha influência sobre os escoceses, o que trouxe mais segurança para a fuga de muitos cavaleiros templários para lá. Histórias e lendas contam que os templários fugitivos se aliaram a Robert, e o ajudaram em batalhas contra a Inglaterra, até que em 1314 culminaria na independência escocesa. Lendas ou fatos, o certo é que os cavaleiros se mantinham em alerta, pois havia o receio de perseguições, mesmo em um país livre, pois a França sempre foi uma potência militar, e até a morte do rei Filipe, houve perseguições em várias partes da Europa. Assim, com o temor da captura, eles acabaram assumindo uma nova face, a de pedreiros. Com o conhecimento obtido nas construções dos templos pelo mundo, e possivelmente esse conhecimento teria vindo das descobertas feitas na Terra Santa, eles assumem um novo papel na história europeia, a sua inserção na ordem maçônica. É certo que não existam provas concretas sobre esses fatos, contudo existem fatores e ritos que podemos perceber que houve essa inserção templária nessa ordem fraterna. O disfarce era perfeito, pois eles eram guerreiros, e jamais poderiam ser confundidos com pedreiros construtores, o que trazia uma certa segurança entre os cavaleiros. Contudo, como deveria ser, não se tem conhecimento de como foi essa entrada dos conhecimentos dos templários aos maçons, pois eles estavam com receio de sua perseguição, então muitos fatos foram suprimidos e só descobertos por pesquisas e análises de estudiosos no assunto. Porém temos alguns pontos que podem corroborar com essa teoria, e um deles é uma tradição conhecida da maçonaria, em que há um rito chamado de Rito de York de Franco-Maçonaria, ou Arco Real, do qual o esquema templário é parte integrante. Acredita-se que essa tradição tenha sido criada por volta de 1743 e que foi levada para a Inglaterra por volta de 1777. Esse rito era composto inicialmente por 4 graus, mas evoluiu para o aspecto moderno de 13. É o mais difundido mundialmente. Outro rito que teria algo dos templários é o rito escocês antigo e aceito. Diz uma versão de um estudo, que os templários partiram em 1307 com 18 navios carregados com o lendário tesouro. Uma parte aportou na Escócia, e os cavaleiros se associaram com guardas escoceses para, juntos, formaram o rito escocês. Assim, os maçons seriam os verdadeiros guardiões autorizados de seus segredos arcanos. Para muitos, o rito é orientado em forma de magia, enfatizando uma hierarquia social e política, uma ordem divina, e um plano cósmico subjacente. Esse rito teve suas regras oficialmente fixadas em 1786, e constitui-se de 33 graus, sendo o mais difundido na América Latina. Há um outro, entretanto, que se diz derivado dos templários. Trata-se do chamado Rito da Grande Loja de Estocolmo, também conhecido como Sistema Sueco. Nesse rito, seus seguidores juram que possuem o testamento de Jacques de Molay,
que possui em seu texto as provas de que a continuidade do templo sobreviveu dentro da maçonaria. Também, dizem que Beelgeu, sobrinho de Jaque, teria juntado as cinzas do grão-mestre e as levado para enterrar. Colocou-as debaixo de uma lápide de forma quadrangular, fazendo inscrições sobre ela. Esse rito é composto de 12 graus que se dividem em 4 classes. Os mais elevados constituem o capítulo iluminado, onde os membros devem ter, pelo menos, 4 quartos de nobreza. Os que atingirem o grau superior, se tornam nobres, caso ainda não o sejam. Mas não é só de ritos que comprova essa inserção templária. A arquitetura gótica empregada em construções de catedrais, igrejas ou templos, segue a linha da arquitetura sagrada, herdada dos templários. O que vem a ser a arquitetura sagrada? Bem, quando da permanência dos cavaleiros templários iniciáticos nas bordas do Templo de Salomão, conta a lenda, que não estavam lá somente para seguir seu rito originário, que seria a proteção dos peregrinos, pois eles ficaram muito tempo lá dentro, sem exercer sua função inicial para que foram criados, em troca de que? Especulações à parte, eles tiveram muito tempo dedicado para fazer escavações, e essas escavações chegaram a passagens ocultas só conhecidas antes de sua chegada por lá. Diz a lenda que em uma dessas passagens, chegaram a uma porta dourada com as seguintes inscrições: Se é curiosidade que aqui vos conduz, desisti e voltai. Se persistirdes em conhecer os mistérios existentes, fazei antes o vosso testamento, e despedi-vos do mundo dos vivos. Após muita hesitação dos cavaleiros presentes, um deles bateu à porta dizendo: Abri em nome de Cristo. E a porta se abriu. Ao entrarem, viram figuras estranhas em forma de estátuas e estatuetas, um trono coberto de seda, e sobre ele, um triângulo com a 10ª letra hebraica, Iod. Junto aos degraus, estava ali a lei sagrada. A partir dali, a história da ordem do templo muda, e seu status e poder se transforma para sempre. Muitos acreditam que os conhecimentos obtidos pelos cavaleiros foram usados na arquitetura de suas construções, sempre com um fundamento gótico, com regras explícitas de adoração a Deus em cada detalhe de seu simbolismo. Na planta do Templo de Salomão, as colunas que haviam na sua entrada, são reproduzidas até de maneira similar em algumas obras feitas pelos construtores templários, e que são reproduzidas nas entradas de qualquer loja maçônica. Curiosamente, muitos rituais maçônicos têm a disposição da planta do Templo de Salomão. Verdade é que se atermos ao campo especulativo iremos longe com tantas histórias e lendas sobre a ordem dos templários, e também da maçonaria, porém se olharmos para os fatos históricos e pelos fatos narrados até então, podemos tirar uma conclusão que houve sim uma inserção de cavaleiros templários com seus conhecimentos, dentro da maçonaria. Contudo não podemos afirmar que a maçonaria descende diretamente dos cavaleiros da ordem, pois como vimos até aqui, eles coexistiram mais em campos diferentes, o que acaba gerando uma inserção com objetivos, talvez, de se preservar os conhecimentos obtidos por séculos de buscas e convivência na Terra Santa. Meus amigos, agradeço novamente a presença de vocês em nossos vídeos, e se você chegou até o final, é porque o assunto lhe trouxe a busca pelo conhecimento. Então, não deixe de acompanhar os outros vídeos, faça sua inscrição e ative as notificações para saber dos lançamentos de vídeos e shorts, e também agradeço muito seu comentário e seu like. Obrigado e até o próximo.